Olá, galera do Dá Uma Força, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós falaremos de biologia. O que a gente vai fazer é uma revisão de metabolismo energético e depois vamos fazer algumas questões que já foram cobradas no Enem. Então preste bastante atenção, porque esse assunto é importante para você levar no dia da sua prova. Bom, é o seguinte, quando a gente fala de metabolismo energético, a gente está falando daquele conjunto de atividades metabólicas da célula relacionada com a transformação de energia. Nós não vivemos sem energia, certo? E aí nós temos 4 atividades principais, 4 tipos de metabolismos principais. É tudo isso para garantir a energia daquele ser vivo. Quais são? Respiração celular, fermentação, fotossíntese e quimiossíntese. Esses são os principais processos, mas hoje nós vamos tratar sobre respiração e fermentação, ok? Então a gente vai fazer um breve resuminho do que você precisa levar para a prova do Enem. Então é o seguinte, quando a gente fala em respiração celular, a gente tem que ter em mente que nós temos 2 tipos. Quais são esses tipos? Respiração aeróbica ou aeróbia e a respiração anaeróbica ou anaeróbia. Qual a diferença? Na respiração aeróbica, nós temos o oxigênio sendo aceptor final de hidrogênios ou de elétrons, que a gente fala lá na nossa cadeia respiratória, enquanto a respiração anaeróbica, a gente não vai ter o oxigênio, e sim algum outro aceptor final de hidrogênios ou de elétrons lá na nossa cadeia respiratória, especialmente os compostos de enxofre e nitrogênio. E a gente pode falar o nitrato especialmente, tá? E sulfatos também. Então, esses são os principais carinhas aí da respiração anaeróbica. O que a gente precisa saber da respiração, as etapas principais. Para o Enem, a gente precisa saber cada enzima ali, cada produto. Não, a gente tem que saber o basicão mesmo. Quais são essas etapas da respiração celular? A gente vai ter a principal delas, glicólise, que é justamente a quebra da molécula de glicose, e ela acontece nas 2 respirações. Por quê? Porque ela não depende de oxigênio. Então, ela é comum tanto a respiração aeróbica quanto a respiração anaeróbica, ok? Depois disso, a gente tem o ciclo de Krebs e depois disso a gente tem a nossa cadeia respiratória. Então, é isso aí que a gente tem que saber. Primeiro, glicólise, ela está acontecendo na mitocôndria? Ainda não, ela está acontecendo no citossol, tá? Essas 2 partes aqui que sim vão acontecer naquela organelazinha super importante que é a tal da mitocôndria. Outra coisa que eu preciso saber, qual é a equação geral da respiração, só para a gente entender o que a gente consome, o que a gente forma na respiração celular. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que a gente precisa? Qual é o nosso combustível principal? Aquela moléculazinha linda da glicose, C6H12O6. E aí, considerando a respiração aeróbica, a gente precisa do oxigênio, então a gente tem o oxigênio ali. E o que a gente vai ter como produto? A gente vai ter CO2 mais água mais ATP, que é esse carinha aqui, ó, que é a nossa moeda energética que a gente chama lá. Certo? Certo. Isso para respiração, vou colocar aqui, ó, aeróbica. Para a respiração anaeróbica, eu vou ter esse carinha aqui? Não, vou ter outra coisa. Vamos lá colocar o que eu vou ter então. Por exemplo, considerando o nitrato, também tenho a glicose, vou colocar aqui repetindo, mais o meu nitratozinho. Vou produzir CO2? Sim. Vou produzir água? Sim. Vou produzir ATP? Com certeza. Mas o que eu vou ter além disso? Vou ter nitrogênio. Se no caso eu usei nitrato, se fosse sulfato eu ia ter enxofre e assim por diante. Ok? Então, qual a importância disso? Saber as diferenças. Então, nós realizamos a respiração aeróbica, nós também fazemos fermentação, já vou falar disso rapidinho para vocês, mas a respiração anaeróbica ela é realizada principalmente por alguns tipos de bactérias, e a gente tem
seres que são totalmente aeróbicos, aqueles que são anaeróbios facultativos, ou seja, tem oxigênio, eu faço aeróbico. Não tem, eu faço anaeróbico e tá tudo certo. E tenho também aqueles anaeróbicos restritos. Por exemplo, a bactéria que causa o tétano, ela vai morrer na presença de oxigênio. Ok? Então, revisão geralzona da respiração. E agora, o que a gente precisa falar? Da fermentação. A fermentação vai ser aquele tipo de respiração que não vai envolver, não vai ter oxigênio ali, tá? E aí, independente do ser vivo, pessoal, o que vai acontecer? A fermentação vai sempre ocorrer no citoplasma das células, então não tem mitocôndria envolvida nesse processo, tá? Só que, qual é aí? Ah, então beleza, então vou fazer fermentação que é uma maravilha. Não, eu não tenho o saldo energético tão bom, ela não é tão eficiente energeticamente falando quando eu comparo com a respiração. Na respiração, eu tenho um saldo aí de 36, vou colocar aqui, para a gente levar também para o dia da prova, tá? Só para a gente ter uma noção aí de ordem de grandeza. Eu tenho 36 a 38 moléculas de ATP para cada glicose que é consumida, tá? Então, eu tenho uma molécula de glicose, ela vai ser consumida e ela vai me dar 36 a 38, porque isso, alguns autores consideram 36, outros 38, tudo vai depender do NAD, do FAD, mas isso não importa, não é isso que vai cair na sua prova. O importante é você saber que é essa ordem aí, entre 36 e 38, tá? A fermentação, eu vou mostrar aqui para vocês a diferença dela. Vamos colocar só uma reação aqui para a gente ver. Vai usar glicose também? Com certeza. Então, vamos ver aqui, ó. C6H12O6 vai ser degradado na presença de oxigênio? Não, não preciso de oxigênio. E aí é o seguinte, eu posso ter 3 tipos de fermentações, 2 principais e uma aí menos importante. Se a minha fermentação for uma fermentação lática, que inclusive nós realizamos no nosso tecido muscular, a gente vai ter a produção do ácido lático, que vai causar aquela ardênciazinha aí quando a gente pratica exercício e a gente não tem aquele oxigênio, né, aquela demanda, aquela oferta ali suficiente. Então, o nosso músculo entende, caramba, preciso de energia, estou fazendo atividade, bora lá fazer então uma fermentação para eu conseguir suprir aí minha célula de energia, tá? Então, eu tenho formação de ácido lático, tenho formação de CO2 e tenho formação de ATP, claro, a gente está falando de metabolismo energético, tem que produzir energia. Se eu tiver, então, uma fermentação alcoólica realizada aí por leveduras, algumas bactérias, a gente vai produzir, então, o quê? O álcool etílico ou o etanol. Também CO2 e também ATP. E se a gente tiver uma fermentação acética, que é a menos importante aí, a gente vai ter, então, o ácido acético. Mesma coisa, CO2 e ATP, diferentemente da respiração, a gente não vai ter a produção de água, tá? Outra coisa, qual é a diferença então aí que eu falei com relação à eficiência dos processos? Na fermentação, eu não vou ter mais a produção de 36 a 38 moléculas de ATP para cada molécula de glicose consumida. Eu vou ter apenas 2 ATPs. Então, olha a diferença. 36 a 38 contra 2 ATPs para cada glicose que é degradada no processo, tá? Então, essa é a diferença clássica aí. Lembrando que tem a produção de CO2, então isso vai ser importante, a fermentação alcoólica vai ser importante na produção de pães, de bolos, no crescimento, né? Que a gente usa fermento biológico, nada mais, nada menos que a gente está usando ali leveduras que vão fazer o processo de fermentação para poder ter aquele pãozinho bonitinho, aquela massa ali crescendo, certo? Bom, então era essa visão aí geral que eu queria passar para vocês das diferenças entre respiração e fermentação, para a gente agora fazer as questões que já caíram no Enem. Vamos lá, a primeira questão diz assim: um ambiente capaz de asfixiar todos os animais conhecidos do planeta foi colonizado por pelo menos 3 espécies diferentes de invertebrados marinhos. Então, aquela história, aquela balelinha que o Enem conta nas questões.
descobertos a mais de 3.000 metros de profundidade no Mediterrâneo, eles são os primeiros membros do reino animal a prosperar mesmo diante da ausência total de oxigênio. Então ele está falando aí de organismos que viviam na ausência total de oxigênio. Até agora, achava-se que só bactérias pudessem ter esse estilo de vida. Não admira que os bichos pertençam a um grupo pouco conhecido, o dos loricíferos, que mal chegam a 1 milímetro. Apesar do tamanho, possuem cabeça, boca, sistema digestivo e uma carapaça. A adaptação dos bichos à vida no sufoco é tão profunda que suas células dispensaram as chamadas mitocôndrias. Claro, eles aí não estão usando mais oxigênio, né? O enunciado fala isso. Preciso ter mitocôndria? Nem vai fazer diferença, porque é na mitocôndria que eu tenho ali, se eu tiver uma respiração aeróbica, é na mitocôndria que eu vou ter o meu oxigênio sendo aceptor final de elétrons, já que a glicólise, que é uma etapa comum à respiração aeróbica ou anaeróbica, ela não depende de oxigênio, certo? É só uma quebra da glicose em moléculas de piruvato, que depois vão entrar no ciclo de Krebs e aí por diante. Então, o que ele pergunta? Que substâncias poderiam ter a mesma função do oxigênio na respiração celular realizada pelos loricíferos? Então, seguinte, o que eu falei? A diferença entre respiração celular aeróbica, que tem o oxigênio como aceptor, e a anaeróbica, que eu tenho outras coisas diferentes do oxigênio, mas especialmente aqueles carinhas, aqueles compostos formados por enxofre e nitrogênio. Então, eu vou olhar aí nas minhas alternativas e vou encontrar alguma alternativa aí que tenha enxofre, compostos de enxofre e nitrogênio, especialmente o nitrato. São muito importantes, inclusive, por conta do ciclo do nitrogênio, tá? Bom, então, sabendo já disso, eu já descarto esse cara aqui. Esse carinha, ó, enxofre e nitrato. Opa, ótima alternativa. Hidrogênio e nitrato? Não, como é que eu vou ter o hidrogênio como aceptor final de hidrogênio mesmo? Não posso ter isso. CO2 e CH4 não tem aí nada diferente, né, de enxofre nem de nitrogênio. E esses aqui também não. Então, a nossa resposta seria B de bola, a resposta certa para a nossa questão. Se a gente já soubesse o que a gente usa como aceptor numa respiração anaeróbica, a gente de cara já ia acertar essa questão. Beleza? Vamos então para mais uma questãozinha que já caiu agora no Enem 2016, primeira aplicação, diz assim. O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol utilizando o milho como matéria-prima. Sempre olha para o esquema, para a figura, para a tabela, para o gráfico, enfim. Qualquer coisa não verbal que o Enem use nas suas questões, a gente tem sim que analisar, porque elas vão ser super importantes para a nossa resolução e acertar, para a gente acertar a nossa questão. Então, é o seguinte, o que mostra esse esquema? Tem o milho, passa por hidrólise, ou seja, a hidrólise quebra pela água, esse milho vai ser quebrado e degradado. Depois disso, eu vou ter o processo de fermentação, coloco minha levedura aqui, que vai ser responsável pelo processo de fermentação, que vai gerar CO2, etanol e água. No caso, então, uma fermentação alcoólica. Acabamos de ver na revisão. Bom, então ele pergunta, a etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para quê? Lembrando, principal combustível quando a gente fala de metabolismo energético, a gente tem que estar na nossa mente, que é a glicose. Claro que, pessoal, a gente tem que saber que a gente não usa só carboidrato como fonte de energia. Ele é o principal, mas no caso de não haver carboidrato, o que o nosso corpo vai entender? Calma aí, deixa eu guardar esse carboidratozinho para as minhas atividades cerebrais, porque o meu cérebro precisa da glicose para suprir ali energeticamente, e vou começar a usar outras fontes. Segunda fonte favorita do nosso corpo são as gorduras. E terceira e última fonte utilizada, ou seja, quando não tem nem carboidrato nem gorduras, são as proteínas. Por isso que pessoas que vivem em jejum por muito tempo, elas perdem muita massa muscular. Por quê? Porque as proteínas, elas são os nossos tijolos, né? Então, elas que constroem, eles fazem parte da construção dos nossos tecidos. Então, se a gente vai perdendo proteína, a gente vai perdendo aquela massa magra. Então, é muito importante que pode acontecer de alguma alternativa, não é nem brincar com isso, no sentido de apresentar que só a glicose é usada como fonte de energia. Não, ela é a principal, mas não é a única. Então, vou até colocar aqui, ó,
glicose, depois então vem as gorduras e depois então vem as proteínas, tá? Primeiro lugar vai ser os carboidratos, segundo lugar o consumo de gorduras e terceiro lugar o consumo de proteínas, que é o que menos o nosso organismo quer, mas não tem jeito, tá? Os aminoácidos, a proteína vai ser quebrada em aminoácidos e aí ele vai entrar lá no ciclo de Krebs também, enfim, para suprir a nossa célula quando não tem mais nada disponível, certo? Então ele quer saber a etapa de hidrólise. Então eu quebrei o milho. Milho a gente sabe que é fonte de carboidrato e ele quer justamente saber qual a importância dessa hidrólise. Quebrei o milho em quê? A gente tem que saber isso. Milho composto de basicamente amido. E amido é uma macromolécula, é um polissacarídeo formado por vários monossacarídeos, várias glicoses. Então eu tô pegando o meu milho, tô quebrando ele, então aqui ó, eu tenho o meu amido, tô quebrando em quê? Em glicose, até porque se eu não tiver glicose, se eu não tiver um monossacarídeo, não tem como fazer a fermentação, tá? A minha célula, ela entende, ela só consegue absorver aquilo ali que é o monossacarídeo, nesse caso, a glicose. Então, qual a importância dessa etapa? Letra A, para que a glicose seja convertida em sacarose? Não, para que o amido seja quebrado em glicose. Letra B, para que as enzimas dessa planta sejam ativadas? De forma alguma, não tem nada a ver falar de enzimas aí. Letra C, para que a maceração favoreça a solubilização em água. E o que isso tem a ver com fermentação? Nada. Letra D, para que o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Certa resposta, muito cuidado, porque ele não está falando nessa questão as palavras que a gente aplicou aqui. Ele não está falando para que o amido seja degradado, seja quebrado, seja transformado em moléculas de glicose. Não está falando isso. Está falando em outras palavras, em substratos utilizáveis. E que substrato utilizável é esse? Justamente a glicose. Então, resposta certa, letra D. E a letra E, ele fala para que os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. E aí, o que eu vou fazer com isso com relação à minha fermentação? Não tem nada a ver. Bom, então, resposta certa, letra D de dado. Vamos para mais uma questãozinha de metabolismo energético. Questão super interessante essa aí. Enem 2015 diz assim: normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Aqui ele está afirmando 38. Problema nenhum. Ah, mas pode ser 36. Isso não vem ao caso aqui. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Nós vimos na fermentação 2 moléculas de ATP para cada uma molécula de glicose degradada, enquanto na respiração a eficiência é muito maior. A gente vai ter 36 a 38 moléculas de ATP. E aí ele dá esse gráfico aqui, que trata sobre o consumo de glicose pela concentração de oxigênio em unidades arbitrárias. E pergunta assim: qual curva representa o perfil de consumo de glicose para manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida ao aumento gradual de concentração de oxigênio? Então é o seguinte, primeiro, ele diz aí que a respiração que a gente faz, a célula do organismo humano faz a respiração aeróbica, ok, mas em condições anaeróbicas, que também a gente viu que faz, a fermentação lática, gera só 2 moléculas de ATP. Quer saber qual dessas curvas aqui, curva 1, 2, 3, 4 e 5, vai representar esse perfil, consumo de glicose versus concentração de oxigênio? Só que ele dá um detalhe, ele fala considerando que de início, olha, inicialmente ela está numa condição anaeróbica. Se ela está em uma condição anaeróbica inicialmente, então inicialmente ela vai estar fazendo fermentação. Ou seja, ela vai estar consumindo a glicose sem oxigênio, porque ele está numa condição anaeróbica, a fermentação não usa oxigênio, e vai estar produzindo 2 moléculas de ATP.
Depois, ele diz que a célula é submetida ao aumento gradual da concentração de oxigênio. Então, opa, maravilha, chegou oxigênio, vou fazer alguma coisa agora que é mais eficiente, que é a minha respiração aeróbica. E isso aqui é um primeiro momento. Então, no segundo momento, eu vou fazer a minha respiração aeróbica e vou ter aqui glicose gerando 38 de ATP, que é o que ele fala aí. Agora a gente precisa saber o seguinte: caramba, como que eu vou avaliar essa curva? Aqui fala consumo de glicose, enquanto aqui fala concentração de oxigênio. Ah, é mole, eu vou logo olhar pela concentração de oxigênio, onde começa oxigênio tem pouco, já que ele falou condição anaeróbica. Não, não é assim que a gente tem que avaliar. A gente tem que ver pelo consumo de glicose primeiro, porque ele diz que no início não tem oxigênio disponível, está numa condição anaeróbica. Fazendo isso aqui, você concorda que o consumo de glicose vai ser bem maior? Por quê? Porque a eficiência energética é muito menor. Eu só tenho 2 ATPs, então concorda que eu preciso quebrar aí muito mais glicose para conseguir equiparar com esse saldo aqui? Então, numa fermentação, eu tenho que consumir muito mais glicose, porque o meu saldo é muito pouquinho de ATP. E eu não consigo ficar só com 2 ATPs, eu preciso de mais. Então, vamos consumir glicose, vamos consumir glicose. À medida que eu vou passando de fermentação para respiração aeróbica, opa, maravilha! Eu já tenho 38, já estou produzindo para cada uma glicose 38 de ATP. Então, meu consumo de glicose vai baixando, porque a minha energia, as minhas moléculas de ATP, eu estou produzindo bastante coisa já. Então, tranquilo, não preciso ter aquele consumo exagerado de glicose. Então, era isso que a questão exigia de você. Saber que no momento da fermentação, a gente precisa consumir mais glicose para suprir a minha célula de energia, já que é um processo pouco eficiente no saldo energético. Então, a gente tinha que achar aí uma curva mostrando um consumo de glicose de início alto e que vai baixando à medida que a concentração de oxigênio vai aumentando. Isso significa que eu vou passando para a respiração aeróbica, que é mais eficiente, então eu preciso gastar menos glicose. Ok? Então era isso que a gente precisa achar. Onde está um consumo de glicose elevado e vai diminuindo. A gente avaliar aqui, a gente só vai encontrar essa curvinha, ó. Tá alto e à medida que a concentração de oxigênio vai aumentando, que inclusive condiz, eu vou tendo então menor consumo de glicose, curva certa, e a única curva possível seria a de número 5. Bom, então muita atenção para isso, tá vendo como que o Enem trabalhou essa questão de saldo energético de uma forma mais sutil? Então, muito cuidado com isso também. Vamos para mais uma questãozinha que já foi cobrada agora no Enem 2012, questão bem tranquila. Diz assim: há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. Então, contou toda uma historinha aí das leveduras como fermento biológico e pergunta: o crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da fermentação feita aí pelas leveduras. Então, fermentação é a degradação da glicose, gerando CO2, mais alguma coisa, dependendo do tipo de fermentação. Nesse caso, o mais comum é a fermentação alcoólica e mais 2 moléculas de ATP. E ele quer saber por que a massa cresceu. Então, a gente tem que pensar no básico, ó. Claro que a gente já sabe que está tudo relacionado ao gás carbônico, mas a gente precisa só rever isso aqui. Fermentação, eu vou gerar o quê? CO2, vou gerar ATP e vou gerar mais alguma coisa dependendo do meu tipo de fermentação, que nesse caso vai ser o etanol. Fermentação alcoólica. Então, por que o pão vai crescer? Por conta da liberação do gás carbônico? Exatamente isso. É um gásinho, então vai fazer aquela massinha inchar, crescer. Letra B, por causa da formação de ácido lático, de forma alguma eu não tenho relação de ácido lático com o crescimento da minha massa. Formação de água, de jeito nenhum, porque eu não tenho formação de água na
fermentação, produção de ATP. Eu tenho produção de ATP? Tenho, mas isso não tem relação com o crescimento da minha massa, e liberação de calor também não é aplicável no caso da minha fermentação. Bom, então era isso que eu queria passar para vocês, uma revisão geral sobre essa parte do metabolismo energético, resolver umas questões que já caíram, para vocês verem como que não são questões difíceis, isso significa que a gente precisa acertar todas as questões que envolvam o metabolismo energético. Se você gostou dessa videoaula, dessa revisão aí, resolução de questões, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal se já não é inscrito, ative as notificações, porque quem está inscrito, quem recebe as notificações, assiste primeiro e aí já sai na frente. Então é isso, obrigada e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!